Estudos para concursos, Tribunal de Contas de São Paulo, SP Informática, ok. Vamos estudar agora sobre modelo de camadas. A gente está estudando coisas de redes, né? Modelo de camadas, ISO, ISO, OC, ISO, ISO. Junto falando, aí ele vai falar da camada 1, o que é, a camada 2, quer dizer, vai falar o que é camada física, o que é camada 2, de camada de enlace, o que é camada 3, a camada de rede, o que é camada 4, a camada de transporte, o que é a camada 5, a camada de sessão, a camada 6, a camada de apresentação e a camada 7, a camada de aplicação. Depois ele vai ter uma explicação do TCP/IP. Mas eu vou fazer o TCP/IP em outro vídeo. Modelos de camada. ISO ou OSI. Modelo OSI é composto por 7 camadas diferentes de um marco de padronização de rede de computadores. Na prática, ele não é seguido de risca pelas empresas que atualmente trabalham com tecnologia de redes, mas a partir desse modelo de novos modelos são criados. Por esse motivo, o modelo OCI é chamado de modelo referente ISO ou ISO. Essa mete camadas, são camada física, camada 1, camada física, descreve descreve os equipamentos físicos usados na transmissão de sinais brutos, elétricos, luminosos e eletromagnéticos e os meios de transmissão, físicos e meios. São integrantes dessa camada os cabos, que são os cabos UTP, fibra óptica e coaxial, e os repetidores, os conectores e RJ45, BNC, e as ondas de RF e as ondas de infravermelhos e os subs. A preocupação dessa camada não é com o significado dos dados transmitidos, pacotes mensagens, mas sim com a forma física de sua transmissão. A voltagem correta para determinar os bits 0 e 1 elétricos, corrente elétrica, frequência de transmissão, duração do bit, ou seja, a forma bruta dos sinais que transmitem dados. O hub pertence à camada 1 porque ele não consegue entender nada além de sinais elétricos. Nesse sentido, o hub é tão inteligente quanto um fio, afinal, ele é somente um conjunto de fios mesmo. Se qualquer equipamento de camada 1, o hub, fios e repetidores pudesse dizer o que está vendo, diria que por ele estão sendo passados somente vários 01, 01, 00, 01, 01, 01. Camada 2. Camada de enlace, a enlace de dados. Essa camada é responsável por reunir os sinais brutos, zeros e uns, e entendê-los como quadros, identificando suas origens e destinos, endereços MAC e corrigindo possíveis erros ocorridos durante transmissões pelos meios físicos. Como os dispositivos de camada 1 são apenas fios, ou seja, transmitem sinais brutos sem nenhum grau de inteligência, torna-se responsabilidade dos dispositivos do camada 2 os enlaces detectarem se é possível corrigir ou as besteiras que a camada 1 venha a cometer. Daí, como vemos, qualquer dispositivo que consiga entender os quadros e ler os endereços MAC, permitindo assim a comunicação dentre uma única rede, ou seja, qualquer comunicação que não atravesse um roteador, está automaticamente classificada como pertencente à camada 2. Os equipamentos físicos que merecem pertencer à camada 2 são a placa de rede, a ponte, o ponto de acesso e o switch. Os protocolos CSMA, CDIS, CSMA, e as diversas tecnologias de rede também são descritos como pertencentes a essa camada, pois regulam justamente a comunicação entre computadores dentro de uma única rede, ou seja, na camada 2 não existem apenas componentes físicos, mas lógicos, protocolos também. Quando uma comunicação é realizada entre duas redes diferentes, ela necessita de um equipamento roteador e passará a ser efetuada usando os endereços lógicos, que conheceremos como endereços IP. Isso já é responsabilidade da camada 3, na qual estão inseridos o roteador e o endereço IP. Qualquer equipamento que seja responsável por estabelecer, realizar e encerrar a comunicação entre duas estações dentro de uma mesma rede, um mesmo enlace, sendo capaz para isso de ler e interpretar endereços MAC presentes nos quadros, é, sem dúvida, pertencente à camada 2, a camada de enlace. E tem mais! Não são equipamentos, não! Protocolos de acesso ao meio equipamento LANs, MANs e WANs também são considerados itens de camada 2. O LAN é a internet local, o MANS é a internet metropolitana de cidade grande, e a WAN é a wireless, não é mesmo? Falou-se em quadros frames, falou-se em camada de enlace, falou-se em endereços físicos,
que estão presentes nas próprias interfaces, as placas de rede. Falou em endereços físicos, como os endereços MACs, falou-se em camadas de 2 também. Interessante, esse é o mais importante, né? Camada 3, camada de rede. É a camada em que se localizam os equipamentos e protocolos responsáveis por interligar diversas redes. Os equipamentos e protocolos que criam e mantêm um ambiente inter-redes, internet com o roteador, por exemplo, são pertencentes à camada 3. Vamos a um comparativo entre a camada 2 e a camada 3. Quando a comunicação se dá dentro de uma única rede, como vimos as estações, computadores envolvidas reconhecem-se mutuamente pelos seus endereços MAC, endereços físicos. Toda a comunicação é feita por meio de pequenos pedaços de informações chamados quadros frames, devidamente identificados como endereços MACs de origens e o endereço MAC de destino. Tudo isso é ambiente de camada 2. Todos os envolvidos, placas de rede, switches, pontes, CMC, passagem de token, etc., são pertencentes à camada 2. Porém, quando a comunicação extrapola uma rede e transborda para outras redes, ou seja, quando uma mensagem tem de sair da rede em que o micro de origem está para chegar a outra rede onde o destino se encontra, é necessário que entrem em ação equipamentos e protocolos diferentes capazes de se virar, ter jogo de cintura para propiciar a comunicação nesse ambiente. Para começo de conversa, em uma comunicação interredes entre redes distintas não se usa a priori o endereço MAC, o endereço físico. Redes distintas, endereço MAC, mas outro endereço válido para a estrutura de internet inteira chamada de endereço IP e é o mais usado hoje. Os roteadores leem os endereços IP e é por isso que podem encaminhar ou rotear um pacote. Rotear é criar rota, sabe? Um pacote entre uma rede e outra, portanto, os roteadores e todos os protocolos com IP são descritos na camada 3, camada de redes, porque possibilitam a comunicação entre redes. 3 é a comunicação entre redes. Na camada 3 chamamos de pacotes mesmo, mas isto é meio burocrático. Vamos ver mais adiante a ideia de PDU e entender isso melhor. A principal diferença é que um quadro pode ser transportado apenas por um único enlace físico, uma única rede, pois o endereço que dá a identificação de origem e destino para os quadros do endereço MAC só tem competência dentro de uma única rede. Um pacote pode ser enviado entre redes diferentes porque usa como identificador um endereço que atua em um cenário mais abrangente envolvendo diversas redes diferentes. Esse endereço é o IP, ou endereço lógico. Então, resumindo, falou-se em camada 3, então pense imediatamente em equipamentos e protocolos, regras para a comunicação entre redes distintas. Falou em endereço IP, em vez de endereço MAC é a camada 3. Qualquer equipamento, roteador, por exemplo, que consiga ler endereços IP, pertence à camada 3, né? Porque que o MAC é o endereço, não é o 3, é por causa que o MAC é o treco de próprias interfaces físicas de endereço, né? Que é o 2. Bum, vela, tonda. Carta 3. Camada de transporte. Até agora vimos camadas muito próximas ao hardware, ou seja, muito próximas da comunicação entre as máquinas, os roteadores. Camada 3, as placas e uma única rede. A camada 2, ou ainda a comunidade pura, fio, caminho da 1. Chegou a hora de analisar a comunicação sob outra óptica. Essa é a diferença entre as camadas apenas óptica, sob qual se veem as mensagens durante a comunicação. Mas isso é assunto para mais adiante. Enfim, chegou a hora de analisar a comunicação sob a óptica da mensagem não de troca de pacotes. Ou quadros. O que veio? Qual é a mensagem? Uma mensagem é qualquer bloco fechado de informações que se deseja transmitir como um e-mail, um arquivo PDF, uma foto, uma página de internet, uma música de MP3 ou qualquer arquivo que se deseje transmitir pela estrutura das redes. Já temos visto disso. Dependendo da estrutura das redes envolvidas, a mensagem inteira não pode ser transmitida sem que antes seja dividida em pequenos pedaços. Os pacotes, quando analisados sob a óptica da camada 3, os quadros quando vistos na camada 2. Não importa qual o tamanho do pacote ou quais as características do quadro daquela tecnologia de rede em si, as mensagens originalmente escritas em bom português serão transmitidas pelos fios de maneira como sempre foram. 0000101010101010101 pulsos físicos que significam 0 ou 1, né? Então,
Uma mensagem escrita em português segue um longo caminho desde o momento em que é digitada pelo usuário até o momento em que começa a trafegar pelos fios, e a participação da camada 4 é vital para o funcionamento desse processo. A camada 4 é chamada de camada de transporte e tem como responsabilidade oferecer meios de controle de transmissão, métodos e técnicas que permitam a perfeita conversa entre origem e destino, de modo que a mensagem inteira que saiu consiga chegar perfeitamente, mesmo que isso leve centenas de pacotes que passarão por dezenas de redes distintas. Uma mensagem e-mail, por exemplo, é uma entidade única. Ninguém envia e-mail. Embora alguns digam que 2 e-mails é igual a um inteiro. Que louco, né? A piada infame, desculpa, só tem graça quando ela é ouvida, não lida. Voltando ao assunto, sempre enviamos um e-mail inteiro, não importa o seu tamanho ou a quantidade de anexos que ele possui. Essa característica influencia diretamente no tamanho do e-mail. Então, se eu envio um e-mail, quero que esse e-mail inteiro chegue ao destino, não é mesmo? Mas, para que isso ocorra, esse e-mail tem de ser dividido em diversos pedaços para atravessar a internet, que são os pacotes. E em cada rede por onde ele passa, deverá adequar-se à tecnologia daquela rede, sendo colocada em quadros. Pois bem, como sabemos que a mensagem será dividida, é interessante ter uma camada que faça a divisão de maneira adequada. Separe as mensagens no emissor e atribua-lhe números de controle, com pacotes de 1 de 15, pacote de 2 de 15 e pacote de 3 de 15. E quando esses chegarem ao micro de destino, a mensagem camada naquele micro possa unir os pacotes enviados em ordem correta, resultando assim em montante perfeita de mensagem original. Essa camada separadora, conferente e juntadora. Separadora, conferente e juntadora é a camada de transporte. A camada 4 não se responsabiliza por mandar os pacotes de roteador em roteador. Tampouco é responsabilidade dele mexer com os quadros enviando-os entre as estações numa rede. Essas são trabalhos de camadas inferiores. A camada de transporte é responsável pela comunicação fim a fim, origem e destino. Ela é responsável pela perfeita troca de mensagens entre o emissor, que os separa em pedaços atribuindo uma ordem a eles, e o receptor, que recebe tais pedaços e ajunta ordenadamente. É a camada de transporte que também detecta e corrige possíveis erros em pacotes. Também é a camada de transporte que detecta se algum pacote estiver faltando. Na camada de transporte não existem equipamentos, quer dizer que historicamente não há equipamentos, dispositivos físicos que mereçam ser desclassificados como pertencentes a essa camada, mas há protocolos. Os mais importantes são o TCP e o UDP, usados na internet, isso quando analisamos os modelos de camada usados na internet, que não é o OCI, mas também há outros como o SPXI para os redes Novel Network. Sobre a camada 5 agora, a camada de seção. Essa aqui eu não tenho nem ideia. Essa camada não saiu do papel. Hoje em dia são usados modelos que não utilizam essa camada, mas como ela está escrita no OCI, precisa ser explicada. Ou seja, uma camada que não existe. Interessante. Eu vou falar. A camada imaginária. Imagina. Segundo o modelo OCI, os dois computadores que desejam se comunicar precisam, antes de qualquer outra coisa, o quê? Estabelecer entre eles um acordo de transação. Nós queremos não entendo qual palavra, não entendo uma palavra. Ou seja, antes de transmitir. Queremos transmitir. Entre si o primeiro pacote e os micros envolvidos, devemos iniciar um cenário em um ambiente, em um momento. Cenário, um ambiente, momento. Oficial de comunicação interrupta. Esse momento é chamado de sessão. Fazendo a comparação bem oportuna quando vamos ligar pelo telefone mesmo para alguém conhecido a fim de contar uma novidade. É necessário que haja antes da primeira palavra trocada entre os dois envolvidos o estabelecimento de conexão telefônica, não é? Essa ligação é uma sessão telefônica que só se interrompida quando o ligador desligar seu telefone. A sessão é, portanto, uma relação ininterrupta e comunicação. Uma transação é um procedimento que tem início e fim. A camada de sessão determina as regras e burocracias para o estabelecimento de tais sessões. Em suma, a função dessa camada é gerenciar o estabelecimento de sessões de comunicação, ou seja, todas as regras e exigências e determinados presentes na camada de sessão, até mesmo quanto ao seu simples objetivo. São apenas a teoria, já que ela nunca foi posta em prática. A camada de seção está descrita e especificada no modelo de camadas ISO ou OCI, e somente aí, portanto, como um modelo OCI é apenas a teoria, não é usado na prática em lugar algum, a camada de seção também é apenas teoria. E para simplificar, eu não entendi nada que eu acabei de ler, não entendi o que é isso. O que é isso? É uma ligação de seção telefônica? Camadas? Trecos? Não entendi! Para terminar, a camada 6 e 7. Camada 6, camada de apresentação. Essa camada, assim como a de seção,
é descrita apenas o modelo OCI e nem mais, em mais nenhum modelo de camada prático. Portanto, é perfeitamente possível deduzir que essa camada também é teoria apenas utopia, ou seja, uma camada que não existe, outra que não existe. Aqui se propõe a camada de apresentação, basicamente conversão. A camada de apresentação tem a dura tarefa de se comunicar com a camada de aplicação, que está intimamente ligada aos usuários de camada de aplicação, que é a camada 7. Provém os mais variados tipos de informação, em páginas de arquivos PDF, arquivos MP3, que precisam ser transformados em, digamos, traduzidos para um formato geral em formato que isentasse a camada de transporte de problemas para separar os pacotes. Esse processo de transformar as mensagens de formato variado em um formato genérico, único que servirá para facilitar todo o processo de transmissão que se segue, inclui o quê? Inclui procedimentos de criptografia, escrita embaralhada de informações e compactação. A camada de apresentação traduz a mensagem vindas da camada de aplicação para um formato genérico antes de serem transmitidas. Além disso, a criptografia e a compactação também são tarefas desempenhadas por essa camada. Compactar. Camada 7, compacta camada de aplicação. Eu estava achando que ia ser a próxima camada, também ia ser uma camada inexistente, né? Vamos ver. O mais alto nível de pilha, OSI, a camada de aplicação que entra em contato diretamente com o mundo exterior, ou seja, nós, os usuários. Nessa camada são descritos protocolos que realizam diretamente as tarefas de que teremos acesso, como e-mails, navegação na web, transferência de arquivos, bate-papo, etc. Os protocolos são chamados de protocolos de aplicação, os protocolos de serviços que podemos desempenhar, como o envio de procedimento de mensagem, de e-mail e a navegação em páginas web. São descritos como pertencentes a essa camada. Então é fácil lembrar, os protocolos de serviço, tarefas e que os usuários têm acesso são componentes de camada de aplicação. Essa camada recebe a mensagem pura, escrita diretamente pelo usuário e manda para a camada mais baixa, clica diretamente para a camada de apresentação. Daí a coisa aqui. Física, enlace, redes, transporte, sessão, apresentação e aplicação. Essas são as regras. E para terminar, um trequinho da origem para o destino, né? É assim, da aplicação vai descendo lá, apresentação, sessão, transporte, redes, enlace e vai para a física. Da física vai para o enlace, redes, transporte e orientação e aplicação, né? Uma relação de modelos, de origem e destino, entre origem e destino. Bom, na verdade eu acho que essa imagem que eu estou lendo aqui não faz sentido. Pensando melhor, eu acho que essa imagem aqui quer dizer assim: a aplicação só pode mandar, a camada de aplicação só pode mandar para dois lugares, a apresentação ou para outra camada de aplicação. Mas isso é quando ela é a origem. Se ela é o destino, a camada só pode ser de física para cima. Não faz sentido essa também, o que eu acabei de inventar. Modelo de camada TCP/IP. TCP/IP é o nome. Quer saber? Eu vou terminar aqui, tá? Não vou falar as coisas do TCP/IP, vou fazer em outro vídeo.